Pode Ser Humano começando! Que delícia que você está aí com a gente, porque hoje o tema é um tema tão recorrente, tão falado, mas ainda pouco praticado. Então, já te convido a vir com a gente, a curtir, a se inscrever aqui no canal, para você receber conteúdos riquíssimos que você já vai saber qual que é, porque eu vou te contar já, para você já ficar curtindo a gente aí, sabendo o que vai acontecer. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental nas organizações, nos negócios. É possível, será, trabalhar, ter saúde mental? Parece que as coisas estão se mexendo, estão se misturando tudo. Mas será que é possível a gente ser feliz no trabalho, trabalhar com equilíbrio, performar e ainda manter a nossa saúde intacta? Para falar sobre isso, a gente está recebendo o Renato Bispo. Renato, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vivi. Muito obrigado pelo convite. Já falo de antemão que eu sou fã de vocês. Ah, que gostoso. Assisto, ouço com muita frequência. Então, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. A gente vai conversar sobre saúde mental nas organizações, mas também sobre mais um monte de tema, né, Renato? Bastante temas. Combinado. Bom, antes da gente começar, gosto sempre de falar que a gente é do projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens para trazer conteúdo de humanização nos ambientes de trabalho. Bom, antes eu vou fazer minha autodescrição. E aí você faz sua autodescrição, porque até você falou o negócio de escutar, então quem tá só escutando vai conhecer a gente, assim, imaginar como é que a gente é. Então, eu sou Viviane Domelin, uma mulher branca, tenho 1,57 m, tenho cabelos pretos curtinhos, tenho olhos castanhos escuros, hoje eu visto uma blusa preta, uma calça jeans, e é isso. Essa sou eu. E você, Renato? Muito bom. Eu sou Renato Bispo, tenho 46 anos, faço 47 amanhã. Olha! 1,80 m, parabéns! branco. Obrigado. Cabelos pretos, estou vestindo camisa branca e um terno azul marinho. Isso aí, usa óculos. Uso óculos, de vez em quando. Tá bom. Bom, gente, o Renato é um currículo aqui gigante. Se vocês forem ver lá no LinkedIn, vocês vão entender. Mas olha só, vou fazer um briefing rapidinho aqui, por que ele está contando, por que ele tem autoridade para falar sobre esse assunto com a gente. Ele é autor desse livro aqui, que a gente vai falar, lógico, Doença Corporativa. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Nossa, que pergunta, né, gente? Não há resposta. Olha, eu achei que você ia me responder hoje. Não teremos essa resposta. Então, não sei. Fique aí que você vai saber. Também é coautor do livro Os Conselheiros, volume 2. Ele é psicanalista, hipnoterapeuta, master coach, mas fez administração, fez MBA em gestão empresarial, gestão da saúde e pós em marketing e psicologia do esporte. Nossa, você, assim, eclético. Muito. Exatamente. As pessoas perguntam, mas por que psicanálise, né? Por que virou psicanalista? Na verdade, a minha vida profissional foi pautada muito como executivo, então, muito em marketing, estratégia comercial. E, no determinado momento, por se tratar sempre de pessoas, eu senti essa necessidade. Então, eu falei, poxa, preciso... o comercial, o marketing já tem isso por natureza, né? Já conhecer as pessoas, os gostos. E aí, eu percebi que precisava aprofundar um pouco mais na mente humana. E aí, eu fui estudar psicanálise, foi um estudo de quase 5 anos. Nossa. Entre estudo, terapia, acompanhamento. É um processo bem complexo para se autoconhecer e depois poder ajudar outro ser humano, né? Então, foi por isso que eu fui estudar também. Nossa, bom, a gente vai entender melhor essa sua escolha. Mas, Renato, pera lá... É que você estava falando sobre isso e me veio uma pergunta, mas aí a pergunta já sumiu, mas não tem problema. A gente vai para outra pergunta aqui. Você era marketing de empresas gigantes. Ah, lembrei. Eles me lembraram o que era. Era o QR Code, Renato. QR Code. Você estava falando, eu falei, eu tenho que falar do QR Code, que é um protocolo que eu tenho que fazer aqui, Tá. mas às vezes é muito protocolo, então eu me perco. O QR Code que está aqui na tela... vai levar você às páginas do Renato, a página, os links que você encaminhar pra gente, nesse QR Code aqui. Então, tem o link do livro, tem talvez o seu LinkedIn ou outro material que você tiver, você manda pra gente, a gente vai pôr nesse QR Code e você que tá assistindo já tá lá. Então, você clica e já vai poder conhecer o Renato aí, os projetos, os produtos do Renato. Combinado? Agora sim, Renato, posso seguir aqui nossa conversa em paz. Poxa vida. Olha lá. Renato, então você era gestor de grandes
empresas. E pelo que eu entendi lá no seu currículo, era de empresas de equipamentos médicos. Sim, trabalhei em outros segmentos, mas os últimos 22 anos no segmento médico. Entendi. E isso teve alguma relação com essa questão sua dessa busca pela saúde mental, que é uma das coisas aí que é o seu Sim. carro-chefe? Eu acho que não. Eu acho que sim, Sério? foi coincidência de entrar no segmento da saúde. É um business muito complexo, né? Muito forte também no Brasil e no mundo. E eu acho que foi mais por isso. A vontade de conhecer a mente humana foi no decorrer mesmo. Na verdade, assim, foram por dois grandes motivos. Uma que eu abri uma empresa, então fui dono de uma empresa, e depois de 3 anos eu quebrei. Então, aí, nessa parte que eu quebrei, eu senti uma dificuldade tremenda de entendimento mesmo. Por que eu fracassei? E fracassar para o ser humano é muito difícil, né? Nossa. Se questiona. E aí eu fui entender, poxa, eu tô muito triste com tudo isso, né? Eu tô fisicamente sentindo dores, né? Que é a dor da mente, né? Então, a mente, ela acaba fazendo com que você sinta dores físicas, inclusive. Coisa, e aí eu né? comecei a ter alguns problemas na saúde, né? Física e mental. E aí eu falei, não é possível, eu não posso entregar a minha vida por simplesmente a quebra de uma empresa, né? Então, eu perdi dinheiro, perdi muitas coisas. E falei, é só recomeçar. Então, eu fui estudar psicanálise para me autoconhecer. Esse era o grande objetivo. Eu não queria mais estar naquele estado, né, de alerta, estressado, preocupado. E aí eu fui estudar a psicanálise e aí eu me apaixonei. Porque linkou, né, como líder nas grandes empresas, linkou com péssimos líderes que eu tive e com bons líderes que eu tive. Então, fez correlação. Então, o estudo da mente humana fez todo sentido para mim no mundo corporativo, né? Você falou que teve bons líderes e líderes ruins. Sim. E hoje você está muito voltada para essa questão de gestão. Perfeito. O que você diria que é um bom líder? Qual que é a fotografia desse bom líder? Ótima pergunta. Na verdade, um bom líder, ele não tem só um checklist que você pode colocar. Esses são os bons líderes. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Esse é o sonho. Que a gente Mas tem um pacotinho, né? Tem um pacotinho. Tem duas coisas. Eu acho que assim, eu aprendi muito o que não fazer. Tá. Então, assim, eu estava falando para a Sandra, desses 30 e poucos anos que eu tenho como profissional, eu acho que 2 empresas ou 2 líderes que marcaram como bons. A grande maioria são ruins. E eu vejo meu filho atualmente, assim, no mundo corporativo e sofrendo também, né? Então, eu falo, poxa, falta isso, falta aquilo. Então, atualmente, ainda a gente vê líderes ruins, infelizmente. Então, quando falam, né, sobre o que é um bom líder, por que eu estou engajado nesse projeto, talvez eu não veja os líderes que eu vou influenciar hoje sendo chefes ou líderes dos meus filhos, mas talvez os meus netos. Então, o meu propósito é que no futuro próximo, né, as empresas, meus netos, tenham bons líderes e que possam trabalhar sem ser prejudicados com a saúde mental. Agora, voltando na sua pergunta. Para mim, o que é um bom líder? É a pessoa que realmente está preocupada de forma legítima com a equipe. Não adianta enganar, né? Falar, eu vou fazer de conta que eu sou um bom líder. Isso a equipe ela percebe, né? Ela é muito sensível a esse ponto. Então, o bom líder é aquele que se preocupa genuinamente, que acompanha, que não tem necessidade de controle, de cobrança. É muito comum nas empresas, é muito comum. Então, o bom líder é que dá autonomia, que confia. Tem um monte de atributos no bom líder, né? Você está falando do controle, né? Que é uma teoria da administração aí que já está ultrapassada, né? Então, a gente entende que o que controla pode ser algoritmos que controla, pode ser um equipamento, pode ser um software que faz o controle, né? Então, as pessoas precisam de outro papel, né, Renato? O líder ele precisa entender que ele tem outro papel, porque o papel de controle uma máquina já pode fazer. Perfeitamente. E quando você fala das equipes, né, que o líder deve entender genuinamente, que deve conversar, que deve
Por que você acha que tem que ter esse approach? Eu vejo os líderes com muito medo dessa proximidade com o funcionário, de perder a autoridade. Você acha que corre riscos? Quais são os riscos desse comportamento? Isso, na verdade, é um preconceito antigo, né? Que o líder ele não pode ser próximo da equipe. Está totalmente equivocado isso, né? Então, a gente falava muito sobre administração, que é o POC, planejamento, organização, comando e controle. Hoje é totalmente diferente. Então, obviamente, planejamento, precisa ter algumas coisas assim. Mas o líder que está longe da equipe porque acha que vai perder a autoridade, ele está equivocadíssimo. Quanto mais próximo, mais autonomia e mais autoridade você tem. A minha equipe costuma falar que eu dou liberdade com responsabilidade. Então, assim, a minha equipe hoje, ainda continuo como executivo de uma empresa, eles não têm controle de visitas. Então, se vai... quem que você vai visitar ou quem se visitou, faça um relatório. Porque isso, qualquer tipo de controle faz com que o vendedor ou a equipe esteja mais preocupado no que eles vão falar para o chefe do que efetivamente executar. Então, quando você dá autonomia e principalmente o senso de pertencimento, que para mim é o X da questão de tudo, aí o cara ele entende que ele precisa fazer independente de você estar vendo. Então, aí começa, obviamente, que começa na contratação. Então, um bom líder, ele escolhe a equipe já na contratação. Então, quando eu vou contratar, eu costumo procurar pessoas apaixonadas pelo negócio e que trabalham muito. É uma das características que eu procuro. Porque o resto a gente consegue lapidar. Então, você ensina algumas habilidades, coloca a pessoa para treinar, dá um plano de desenvolvimento de cursos. Agora, você não consegue ensinar a pessoa a ser apaixonada e nem trabalhar muito. Isso não tem. Ou é da pessoa, ou ela tem ou não tem. Então, começa na contratação. Se você contrata uma equipe boa, né, com esses requisitos, e você consegue passar para eles, né, esse senso de pertencimento que vem da delegação, né, que tem que aprender a delegar. E daí a gente vai falar depois dos líderes inseguros. Quem é inseguro não consegue delegar. Então, quando você delega, quando você dá autonomia e quando você mostra o propósito que eles estão naquela empresa, aí tudo faz sentido. Porque quando a equipe sabe aonde ele está e aonde ele vai, ele sabe do que ele acorda e vai dormir sabendo o que ele precisa fazer. Então, não precisa estar controlando o que ele faz. Ele precisa só gerar resultado. Me perguntam, né? É muito comum. É muito bom filosoficamente falando, mas sua equipe dá resultado? Nessa última empresa, em 2 anos e meio, a gente cresceu 7 vezes. Então, é uma equipe de alta performance, altíssima performance, por isso que eu fiz psicologia do esporte, porque está linkado. Olha, que legal. É igual o esporte. Eu vou fazer uma relação aqui que é bem legal. O esporte, por exemplo, o Bernardinho da seleção brasileira, como treinador da seleção. Se você ganha um jogo, todo mundo comemora. Se você perde, todo mundo te critica. Então, você precisa ganhar sempre. Sempre ganhar o campeonato. Então, é a mesma coisa para um time comercial. Precisa gerar resultado todo mês. Então, dia 30 você fecha o mês. Eu gosto de comemorar quando a gente bate a meta. E no dia 1º começa tudo de novo. Não tem um dia de descanso. Mas isso não traz uma exaustão, Renato? Então, traria se o líder não souber lidar com isso. Então, tem mecanismos, né, Vivi? Então, por exemplo, o que eu faço para minimizar? Então, é uma equipe de alta performance, precisa bater meta todo mês. O que eu faço para minimizar? Se um mês a gente não bate a meta, que pode acontecer, só que aí eu deixo combinado desde que o trimestre esteja fechado. Porque senão fica muito... tem que bater todo mês, que é muito comum em todas as empresas. Se não bater, já começam a olhar. Sim. Talvez eu tenha que trocar o técnico, que acontece muito no futebol brasileiro, né? O time não vai bem, troca o técnico. Então, isso é muito comum. E aí, obviamente, gera uma pressão, uma ansiedade, né? Então, já não bateu o mês, mas fechou o trimestre? Fechou. Maravilha. Porque aí fica mais suave. Então, a gente precisa bater, mas se não bateu, tá tudo bem. Vamos entender, né? Vamos internalizar o porquê a gente não bateu a meta. Aí entra numa discussão saudável, de entendimento, não é achar culpado, que isso é péssimo, né? Então, por quê? Poxa, acho que precisou de mais disso, mais aquilo. Aí sim a gente faz um plano por outro mês.
Então, você sempre está vitorioso. Se você bateu, comemore. Se você não bateu a meta, aprenda porque você não bateu a meta. E aí você desenvolve e cresce, né? E evolui com isso. Certo. Quando você fala a gente, né, senta e conversa sobre isso, como é que é a dinâmica nessas reuniões? Que você está me falando a gente, não sou eu que defini, né? Claro, exatamente. Eu costumo falar que o grande líder é o servidor. Ao contrário, falava-se que o líder precisava ser servido, né? O líder é o servidor. Então, independente do cargo que está abaixo do líder. Então, a assistente, ela precisa ser servida de informações do líder. Então, se eu demorar para responder um e-mail da assistente que está em contato com o cliente, eu estou prejudicando o cliente e ela. Se eu demoro para servir meu vendedor que está na ponta, eu estou prejudicando toda a empresa. Então, eu sou um verdadeiro servidor, né, como líder. O líder é o verdadeiro servidor. Então, eu tenho que estar atento aos sinais, né? Então, eu olho para a minha equipe e falo, poxa, essa pessoa está viajando bastante, eu preciso ver se ele está precisando de alguma coisa. Então, está tudo bem? Quer um relatório? Quer que eu peça para alguém fazer tal coisa? Quando a gente tem esse senso de servidão, e a equipe começa a entender isso, ele começa a fluir muito mais. Porque eu não estou lá cobrando, eu estou lá servindo. Então, por isso ajuda muito nesse sentido, né? Sim, quando você falou, né, que o seu trabalho, né, quando você pensa em trabalhar com a liderança para que ela entenda esses pontos que você está falando, você falou, eu penso que, na verdade, os meus netos terão bons chefes. Isso me deu até um arrepio aqui, sabe, Renato? Falando, meu pai, então não dá para ser nessa geração. Mas quando você está contando isso agora, você falando de novo do líder servidor, eu lembrei que, tipo, o Monge Executivo foi escrito há quanto tempo? 20 anos atrás? Eu acho que sim, Por 20 aí, ou mais, né? 20 ou mais. E ele já falava isso, e foi um livro que, nossa, best-seller, vendeu muito. Mas e os movimentos? Né? Todo mundo achou lindo o livro, foi bonito e tal. Mas não tem movimento, demora-se muito para entender isso. Hoje a gente tem o Simon Sinek, que é um cara que fala muito sobre isso. Ele fala que o líder é o último que se serve, né? Então, primeiro, na hora se vai jantar com a equipe, por dar um exemplo, uma metáfora, primeiro todo mundo se serve, você vê se está todo mundo comendo, porque é eles que vão fazer a coisa acontecer, e depois você se serve, né? O Simon Sinek fala muito isso. Mas me assusta, assim, a lentidão com que a gente entende e pratica essas... Eu não sei nem sei se é prática, nem sei como é que eu falo, sabe? O que a gente está aprendendo, como demora, Renato, para as pessoas internalizarem e executarem. Demora muito e porque é um processo muito complexo, né, Vivi? Nossa, de autoconhecimento. De autoconhecimento muito complexo. E porque, assim, antigamente, 99, 2000 alguma coisa, se falava muito no papel da pessoa e do profissional. Como se fossem duas pessoas diferentes, sim, impossíveis de separar, sim. né? E descobriu agora recentemente, né? Constataram, né? Que é a mesma pessoa. Lógico. Então, quando o cidadão, né, vai para a empresa como profissional, ele leva todos os traumas da infância, todas as inseguranças, os medos, ele leva. Obviamente que lá a gente espera uma postura diferente, mas não tem como. Por isso que o líder precisa ser empático no aspecto de entender. Porque a pessoa age assim, o outro age assado. Por isso que não existe receita de bolo para uma equipe tão homogênea e às vezes heterogênea, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes. Então, o líder ele precisa ter essa sensibilidade de conhecer cada um para poder ajudá-los, cada um de uma forma, né? Uns precisam de mais carinho, outros menos, outros são mais ansiosos, você precisa tirar essa ansiedade. Como? Como que eu tiro a ansiedade? Eu faço a previsão para ele. Então, olha, você está aqui, você vai chegar aqui, se você tiver dúvida, você fala comigo sobre isso. Outros não precisam. Então, dependendo da sensibilidade, você tem que agir com um de uma forma mais próxima, com o outro um pouco mais distante. Agora, como a gente fala de complexidade? Como é complexo? As empresas não estão preparadas ainda. Então, por muitos anos, eu vi muitos cursos e treinamentos motivacionais, sem nenhuma crítica, mas eu acho muito raso, muito superficial esse tipo de situações. Então,
em treinamentos, a equipe chora, grita, faz aqueles gritos de guerra, mas passa-se uma semana, volta tudo ao normal. Então, os traumas continuam, as angústias continuam, as ansiedades continuam. Então, eu acho que o processo é um pouco mais complexo. O que eu acho que as empresas deveriam começar a tratar? Cultura organizacional. Como? Faz um processo de culturamento, de treinamento, de identificação da doença da saúde mental do profissional. Começa um projeto, mas tem que ser genuíno, tem que ser do top-down, do presidente até lá. Se a empresa não tiver esse tipo de cultura, realmente não vai. O que eu vejo que é mais comum hoje nas empresas? O chefe ou o líder, ele dá resultado, tá? Só que ele não é um bom líder. A equipe paga um preço muito alto. Sim. Só que as empresas não estão preocupadas ou não estão preparadas para saber qual o preço que a equipe está pagando. É verdade. Então, esse chefe, às vezes, ganha medalha, né? Ganha Sim. prestígio, porque ele gera resultado. E eu sempre faço, nas minhas palestras, a analogia que, às vezes, dois chefes diferentes chegam no mesmo resultado. Só que aqui, a equipe paga um preço muito alto e na outra a equipe não paga nenhum preço, porque eles fazem por propósito, porque sabem que tem um senso de pertencimento, porque valorizam a liderança, porque valorizam onde estão, e aí chegam no mesmo resultado. Então, para a empresa, ela enxerga os dois iguais, resultado, economicamente falando. Mas o que a equipe pagou por isso? Qual o preço, né, da saúde mental dessa equipe? E é um preço altíssimo a se pagar. Só que eu acredito que as empresas ainda não estão mensurando isso. Renato, não dá para... Uma coisa é você falar, bater uma meta, sei lá, quantos milhões. Tá mensurado, tá ok. A que custo, né? Ainda não sei, porque o que eu entendo é que assim, não é que no primeiro mês a equipe vai espanar. Talvez vai demorar alguns anos para que essa equipe espane, fique doente, tenha afastamento, diminua o potencial criativo deles, diminua o desempenho, porque não é sustentável. Né? Esse comportamento não é sustentável. Eu acabei de ler um livro de segurança psicológica, eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, que eu estou confundindo com a Carol Dweck, mas não é ela. E aí ela estava falando que, será possível líderes muito ruins darem resultado? Ela falou, sim, é possível, só que não é sustentável. E acontece com alguns gênios, por exemplo. Existem alguns gênios aí, que ela deu o exemplo de Steve Jobs, que era uma pessoa muito difícil de lidar. E que realmente ele pensava melhor que todo mundo da sala. Então, era muito difícil para ele escutar as pessoas. E eu falei isso porque a gente estava falando de como são as suas reuniões para que as pessoas sejam escutadas e se sintam pertencentes e participativas dessas metas. Perfeito, muito boa. O que eu faço, né? Quando eu entrei nessa última empresa que eu trabalho atualmente... É marketing, vendas, comercial? Marketing e vendas. Global, né? Eu faço o Brasil e o resto do mundo. Tá. Quando eu entrei, a empresa... E aí eu comecei a colocar que todos da equipe, não escapa ninguém, tem que fazer uma apresentação na frente de toda a equipe sobre o que faz, as dificuldades... propor soluções. Nisso você já vai criando de forma inconsciente um senso de pertencimento. É difícil? É trabalhoso? Porque às vezes a pessoa nunca apresentou, nunca fez uma apresentação em PowerPoint, muito menos foi na frente, né? Falar em público. Sim. Então, olha só que interessante. Parece uma coisa simplória, mas você já está desenvolvendo a pessoa para ser um futuro líder da manhã. Porque já está apresentando, porque já está colocando as ideias. Então, eu implanto sempre isso. Coloca todos para fazer a apresentação. Então, porque nisso a gente aprende. E não só o resto da equipe, entendo um pouquinho da dificuldade que o meu colega está tendo. Porque numa reunião onde só um fala, né, onde só o líder fala ou só apresenta, a gente não aprende. Então, eu deixo com que eles apresentem, eu aprendo e todos aprendem ao mesmo tempo. E aí vai criando um senso de pertencimento, porque o cara começa a ter empatia com aquela pessoa que está tendo dificuldade em tal item que ele poderia ter ajudado. Sem dúvida. Então, isso é legal. Quando eu também faço da apresentação, começa a desenvolver os talentos de falar em público, de análise analítica. Então, a pessoa começa a exercitar de analisar a região dele ou o setor dele de uma forma mais analítica. Então, nisso você vai criando uma série de atmosfera positiva.
É bem legal, é bem produtivo. E você entende que a tua equipe, todo mundo da tua equipe tem coragem de levantar a mão para falar? Sem dúvida Sem nenhuma, dúvida. sem dúvida nenhuma, porque são motivados a isso. Tá. Então, obviamente, às vezes as pessoas acham, porque é um psicanalista que você nunca erra ou que você não fica nervoso. Eu erro, eu fico nervoso, eu falho, claro que sim. Mas o importante de tudo é a equipe perceber que é um líder que elas podem confiar. Então, ela pode criticar, ela pode dar palpites, ela pode não concordar e tá tudo bem. Então, isso é um exercício. A liderança precisa exercitar isso. Se a equipe sentir, por qualquer motivo ou por falta de exemplo, que o líder não dá esse tipo de exemplo, eles não vão levantar a mão. Que é muito costumeiro acontecer. Eu li um livro que é o do Netflix, que é o nome do livro é A Regra Não Ter Regras. E o fundador, ele fala muito sobre feedback. E ele fala o seguinte, que ele exercita a pessoa a dar e receber. Porque receber feedback, muita gente tem dificuldade, né? Você vai receber alguma crítica, a pessoa já fica... Às vezes na hora não, mas depois sim. Então, ele exercita essa necessidade de dar e receber. Porque se eu não dou um feedback, ainda que para o dono da empresa, eu estou negligenciando a empresa. Às vezes eu estou com uma ideia muito positiva, mas talvez o presidente ou o dono da empresa está com outro conceito e eu podia ajudá-lo a entender de outra forma. Só que eu, por medo, que é o que o corporativismo impõe, né? Por medo, pela hierarquia, talvez eu não coloque a minha ideia, principalmente para não expô-lo, né? E aí, nesse livro, ele fala sobre a necessidade. Ao ponto de, se ele perceber que a pessoa tem um feedback, mesmo que contrário, e não faça, ele convida a pessoa, de repente, até sair. Porque ele fala, você está negligenciando a minha empresa. Sim, lógico. É muito legal. E nesse livro que eu estou lendo, que eu acabei, na verdade, de ler, ela dá exemplos, inclusive, de empresa farmacêutica. Ela fala, às vezes a pessoa está lá anos na mesma pesquisa, e se ela não tiver condição de levantar a mão e falar, isso aqui não vai dar, ou isso aqui não vai dar certo. Vamos interromper isso aqui. A gente está gastando milhões com isso aqui, a gente já entendeu que não vai dar. Ou então vamos por outro caminho. Se a pessoa não tiver essa segurança de falar, essa confiança no líder, que o líder não vai falar o quê, mas vai desmontar todo o nosso departamento, ou o que eu vou explicar agora para o diretor, como que vai ser isso? Que é muito da insegurança do líder que você estava falando no início, né? O líder, quando ele vira líder, aqui pelo menos, né, os que eu conheço, fala, não, eu tenho que saber de tudo agora, eu tenho que ser a referência do departamento, eu não posso mostrar vulnerabilidade. Não posso mostrar que eu não sei, eu tenho que sempre saber. E a gente, na verdade, tem que desconstruir isso, né, Renato? Perfeitamente. Vivi, você tocou num ponto de extrema sensibilidade. O líder, ele não precisa saber tudo, porque ele precisa ter a sabedoria de contratar as pessoas certas. Muitas vezes, de conhecimentos que ele não tem. Com certeza. Porque é uma equipe, né? Então, o que eu não souber, o outro sabe. E é isso que vai formatar o sucesso da empresa. Mas você tocou no assunto sobre insegurança. É muito comum líderes serem inseguros. E por quê? Você fala, mas por quê? O que acontece? A pessoa traz essa insegurança de pequeno, de um trauma da infância. E aí o que acontece? Ela vai para o mundo corporativo e ela, de uma forma inteligente, ela busca a liderança para maquiar a insegurança. Então, através da liderança, ela consegue maquiar, ela consegue enganar de uma forma consciente, porque a insegurança está lá no inconsciente, ela consegue enganar e consegue sobreviver. Ela não vive, ela sobrevive com essa insegurança. Então, ela, como líder, ela tem autoridade. A autoridade dá de uma segurança falsa, né? Uma falsa segurança. Falsa segurança. Só que esse líder inseguro é um problema sério, porque ele costuma ser centralizador. Ele cobra muito, ele massacra, porque ele tem essa necessidade de mascarar a insegurança. Então, como que ele mascara a insegurança? Sendo autoritário, sendo controlador. Então, é muito complicado isso, né? Porque grande parte dos líderes que eu já tive são inseguros e essa insegurança, a equipe paga um preço muito alto. Porque se o cara tiver
melhor do que o líder, ele começa a ficar mais inseguro. Nossa. Aí aquilo que está lá do passado, né, no inconsciente, começa a cutucar através de uma distonia, ele fica incontrolável, e aí ele precisa matar essa situação. Como que ele mata? Tirando a pessoa que está incomodando. Ou sufocando a equipe através de altos controles. Como ele é inseguro, ele jamais vai ter habilidade de delegação. Então, hoje, o que eu mais vejo no mundo corporativo é muito comum esse tipo de líder. Aí, mas como resolve? Primeiro que a empresa precisa ter um projeto para isso, né? Um projeto muito amplo, né? Que envolve RH, alta direção, presidência, um projeto muito, muito complexo. Mas precisa ter um projeto de olhar diário para isso. E aí, quando começa a constatar que essas pessoas, líderes ruins, começa a propor de um tratamento, né? Então, vai fazer terapia, a empresa paga ou ajuda. Porque sem autoconhecimento, a pessoa não consegue, ela sozinha, eu acho que falar que impossível é muito forte, mas ela vai ter muita dificuldade de se enxergar. Primeiro passo é se enxergar. Eu sou inseguro e eu massacro a minha equipe. Poxa, seria ótimo se a pessoa conseguisse se ver, mas não consegue, ela tá dando resultado. Então, para ela, ela tá fazendo certo. Só que a equipe tá lá sofrendo. Isso desencadeia uma série de problemas sociais, né? As pessoas acham que é só corporativo. Uma pessoa massacrada por um líder desse, ela pode perder a família dela toda, porque ela vem brava, doente em casa e desconta na família. É inevitável. A gente fala na psicanálise que é transferência, né? Já que eu não posso mandar meu chefe para aquele lugar, eu guardo, né? Eu não aprendi a negociar, porque ainda não sou maduro emocionalmente. Eu guardo e vou descontar em alguém em casa que, teoricamente, é mais fraco, porque se eu brigar com a minha esposa ou com meus filhos, eu não vou ser mandado embora, né? Então, isso é um problema social grave, né? Então, quando eu trato do assunto, preocupado com isso também, né? Quantas vezes eu cheguei mal em casa e descontei na esposa, no cachorro, que não tinha nada a ver com o processo, né? A gente está falando, né, de chefe, e assim, até a gente fez um teste aqui outro dia, quando a gente pensa em chefe, o que vem na sua cabeça primeiro? Assim, o desenho, quem é essa pessoa? Uma pessoa autoritária. Mas um homem, normalmente. Um homem. Normalmente um homem. Um homem. E o que eu vejo, né, quando a gente fala muito dessa liderança, e realmente a maioria dos líderes são homens no Brasil, pelo menos até agora. É claro que a gente tem muitos projetos aí, muitas empresas sérias equiparando, cuidando disso, querendo 50-50 até 2030. Então, tem muitas empresas fazendo essas iniciativas. Mas quando você fala disso, Renata, a gente fala de vulnerabilidade. E os homens, eles foram criados para não serem vulneráveis, né? Não mostrarem, entre aspas, fraqueza do tipo, eu não sei, ou eu preciso que você me ajude, ou então, puxa, eu não quero fazer mais isso. Então, é muito difícil, e você falou, não, é quase impossível você perceber isso sozinho, sem você perguntar, sem você se cuidar. Então, acho que uma coisa que eu queria que você conversasse um pouco com a gente é sobre essa vulnerabilidade que é muito difícil para o homem alcançar, porque ele não foi criado para isso. Foi criado para ser corajoso e ser bravo e, né, vá em frente, assuma riscos. E é isso, a gente sabe que essa é a criação do homem, pelo menos até hoje. Até os homens que estão aí na liderança foram criados desse jeito. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso e a necessidade o que a vulnerabilidade traz de benefício para esse homem. Para talvez quem está escutando a gente, esteja escutando a gente, falar, puxa, então talvez dê para eu tentar isso aí, procurar uma terapia, que ainda é estigmatizado, principalmente para homem. Então, eu acho que toda essa questão da liderança está muito ligada à vulnerabilidade da qual o homem tem muito medo. Perfeitamente. Faz sentido? Faz todo sentido, Vivi. Faz todo sentido. O homem, na verdade, o homem mais antigo, eu acho que a geração que estão vindo, né? Eles estão mais preparados, eles estão mais sensíveis a isso, né? Então, às vezes até sensível demais, mas estão sensíveis a tudo isso. Isso é bom. Tá. Isso é bom, porque eles já estão, os jovens que estão entrando como os novos líderes, eles já estão com um olhar mais sensíveis em relação a ser humano. Isso é extremamente importante. Os mais antigos, realmente, você falou tudo. A criação, a educação, como eles foram educados,
traz com que eles sejam mais duros, né? Com eles mesmos, principalmente. Eles têm que ser, né? Tem que ser. Esse tem que ser é um problema sério, porque é um padrão. E um padrão mental, dificilmente você rompe sozinho. Nossa. Então, o padrão mental, ele é muito importante que você trabalhe ele em terapia. Então, o primeiro passo, né? A pessoa que hoje se enxergue com um padrão rígido, né? E só assim eu acredito nisso, não gosto da opinião dos outros. É um ótimo exercício de falar, poxa, tá na hora de eu fazer uma terapia para autoconhecimento, para flexibilizar tudo isso. Porque a gente não sabe tudo. E vai morrer sem saber tudo. Então, precisa flexibilizar isso, e essa flexibilização vem da terapia. Acho que não tem outro caminho melhor do que esse. Então, tem que buscar autoconhecimento. Agora, a mulher, ela vem pela natureza dela também mais flexível nesse aspecto, né? A mulher, ela já é mais vulnerável, né, por natureza. Isso é bom, porque ela se coloca mais no lugar do outro, tal. Isso não significa que 100% das mulheres vão ser assim. Claro. Né? Tem mulher na liderança que às vezes é mais dura do que o homem. Né? Às vezes controla mais. Aí, quando a gente entra em liderança, eu não gosto muito nem de falar de homem e mulher, porque, para mim, o que está mais... O cerne da questão é a mente. Claro. Como a pessoa foi criada, os padrões mentais, e como a pessoa enxerga tudo aquilo. Então, a mesma pessoa que tem uma insegurança, homem ou mulher, quando eles vão lá para o mundo corporativo, cada um vai agir de um jeito. Então, um que é inseguro vai ser mais controlador, outro que é inseguro vai ser mais agressivo. Depende, né? Cada ser humano reage de um jeito. Mas eu acho que, de qualquer forma, a terapia ajuda a flexibilizar, ajuda a entender. Primeira coisa, a pessoa querer se autoavaliar. É difícil, né, ser autocrítico, mas a gente não quer não quer, Renato. Não a quer. gente não quer. Não Porque, quer. olha, quando a gente começa a mexer, né, e eu já fiz terapia vários momentos da minha vida, por várias situações, né, que eu entendi que eu precisava. E é muito doido, porque toda vez que a gente faz, a gente começa a descobrir umas coisas, das coisas falando, não. E são perguntas, né? E você acha que quem faz a mágica toda é o terapeuta. Na verdade, é você mesmo, né? É você mesmo. Só que você não sabe, o terapeuta faz as perguntas certas, né? Aí que tá, né? E que a gente não consegue se fazer. Mas, às vezes, quando eu vejo a minha psicóloga, ela faz uma pergunta, eu falo... Quando ela só pergunta, eu falo... é isso. É isso. Então, por isso que eu ajo assim. E é muito incrível, gente... como o que a gente viveu acaba determinando, né, Renato, o que a gente faz hoje, os nossos comportamentos. Muitas coisas, e eu vou contar uma história, eu fiz uma pós-graduação em coaching também, e eu atendi uma arquiteta, fiz bastante tempo atrás, e ela queria crescer, e ela era genial, ela é genial. Genial. E aí ela queria muito crescer e tudo, mas ela não conseguia fazer... Instagram, não conseguia postar, não conseguia fazer nada disso. E aí a gente foi conversando, e uma das sessões que a gente estava entendendo, porque o objetivo dela era aumentar o negócio dela, então vamos fazer um plano aqui de desenvolvimento para aumentar o seu negócio. Mas em uma das sessões que a gente foi conversando, e óbvio, não sou psicóloga, né, mas foi dentro da metodologia do coaching, a gente acabou entendendo que, na verdade, ela me contou que em algum momento da vida ela precisou se esconder por segurança. Então, a mãe e a família precisou se esconder por uma questão de segurança. Como é que essa pessoa, essa criança, Renato, que se escondeu, vai poder aparecer agora, né? Então, o comportamento hoje no negócio dela tinha tudo a ver com esse momento que ela precisou se esconder. Quando ela entendeu que hoje ela tem recursos para se defender, e aí quando ela entendeu isso, começou, eu tenho recursos para me defender. Hoje não sou mais uma criança, sou uma adulta. E isso foi incrível, foi absurdamente... Aí ela estourou, assim, nas redes sociais. Hoje ela é estourada, maravilhosa, brilhante, uma gênia. Então, o nosso comportamento... Por que eu não estou performando hoje? O que será que aconteceu em algum momento que molda meu padrão de comportamento hoje? É isso. A gente funciona assim, não é, Renato? 100%. Olha assim. que doideira. A gente, na verdade, molda nosso padrão, a gente chama de ideal de ego ideal, quando dos dois
até os 14 anos. Então, a nossa personalidade, ela está moldada nessa faixa etária. E dos 2 aos 14 acontece muita coisa, né? Separação de pais, abuso, violência e, às vezes, até coisas fantasiosas que a nossa própria mente cria. Então, existem medos reais e medos irreais. Olha. Então, o ser humano ele é muito complexo. Por isso que, quando você fala de que as pessoas vão para o mercado e carregam tudo isso, é 100% verdade. As pessoas carregam isso mesmo, carregam as suas correntes mentais, né? E precisa trabalhar. Então, você vai para o mercado, você leva a insegurança, você leva o medo, você leva o abuso. E se não tiver um trabalho, né, feito através de terapia ou de algum outro processo, a pessoa realmente ela não sai da estaca zero. Como a sua colega que não conseguia, obviamente por um problema, Claro. um trauma da juventude, né? Ou quando ela era criança, ela não consegue. Se ela não se desvencilhar desse trauma mental, ela não consegue avançar. Isso é muito comum, a gente ver isso no mundo corporativo. É muito comum. Sim. Eu fiz por 2 anos, apesar de eu sempre estar voltado no mundo corporativo, eu fiz por 2 anos consultório. Abri um consultório mesmo e foi um grande laboratório. Eu fiz o consultório antes de escrever o livro. Porque eu queria colocar tudo em prática aquilo que eu acreditava. Então, tinha a experiência do mundo corporativo e tinha acabado de estudar a psicanálise. Aí eu falei, eureka, né? Descobri algumas coisas. Aí eu falei, agora eu quero colocar em prática. Deixa eu pegar alguns pacientes. E peguei pacientes de diversas situações, né? Patologias. Uns adictos, outros com misofonia, outros com vários tipos de problema. E eu aprendi muito, foi um laboratório brilhante para mim nesse aspecto, porque eu percebi que a gente está cercado por um monte de problemas e que as mesmas pessoas vão para o mundo corporativo. Lógico. Porque lá no mundo corporativo a gente foi educado a enxergar como profissional, mas a gente precisa enxergá-los primeiro como ser humano, como pessoa. Então, isso abriu bastante ainda a minha cabeça. Eu tive bastante pacientes com que fez que eu colocasse até alguns exemplos no livro. Porque assim, a pessoa estava lá com uma situação de executiva e tinha certas dificuldades. Aí, quando você vai, entende a infância, entende o processo mental, faz todo sentido. Aí a pessoa deslancha. Deslancha, eu acho que deslancha como ser humano, como profissional e mais do que tudo isso, como líder, né? Porque o líder... tem o filme do Homem-Aranha que fala grandes poderes requerem grandes responsabilidades. O líder é a mesma coisa. Eu acho que assim, o líder é uma coisa muito séria. É um dos papéis mais sérios da empresa. A empresa tem que tomar muito cuidado. Porque o líder ele tem realmente o poder de ajudar muitas pessoas, mas também de prejudicar muitas pessoas. Eu escuto muitas histórias tristes de pessoas que perderam os empregos e foram humilhadas por líderes mal preparados. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito ainda. Nossa, é verdade. Quando você fala, eu fico pensando em alguns exemplos também, assim, que eu já passei, que eu já vivi, que eu já vi. E você está falando muito da terapia, né? Da necessidade disso, porque para você conseguir entender o outro, você primeiro precisa se entender. Por que eu ajo assim? Por quê? Pode ser que isso ainda não te incomode, porque você alcança muitas metas, você alcança tudo, mas pode ter certeza, e você pode escrever isso, que a longo prazo vai ter um custo muito alto, né? Que é o que você falou, pode ser família, pode ser o seu próprio emprego. Chega uma hora, e eu já vi isso acontecendo em diversos momentos, a pessoa vai, alta performance. Só que chega uma hora que é insustentável. É insustentável. Aí você estava falando da terapia, o que eu ia te perguntar assim, até que ponto a empresa pode ir para que não ultrapasse um limite do particular, de falar, vem cá, a gente está percebendo esse ponto, né? Tem algumas reclamações, alguma coisa, a gente está percebendo a sua equipe desmotivada, ou cansada, ou faltando, ou turnover, ou sei lá. Qual que é esse limite, Renato, você acha que é para a empresa falar, eu queria que você fizesse terapia, não sei. Dá para a empresa falar isso? E a pessoa falar, o quê? Assédio moral. Estão falando o quê? É verdade. Não sei. Tá aí a complexidade do processo. Que bom que fosse que as pessoas fossem por conta própria. Que bom que fosse. Mas não é assim, infelizmente. Porque o líder que está dando resultado e ainda que a equipe pague um preço alto, não é ele que está sofrendo, né? Então, é a equipe que está sofrendo. Então,
é um problema sério. Eu não acho que a empresa ainda consiga falar dessa forma, de forma muito aberta. Ó, você precisa fazer terapia, é importante. Mas já há um movimento, né, das empresas começando com a cultura. Tá. Então, se você está, por exemplo, se você está numa empresa que tem uma cultura organizacional de valores do ser humano muito forte, o líder que tem esse tipo de problema, ele consegue, talvez, não enganar, mas ele consegue passar despercebido por um processo, por um tempo. Um tempo. Aí a equipe, os próprios pares de trabalho vão começar a perceber e eu acho que essa pessoa automaticamente acaba sendo expelida. Só que a gente está falando, né, voltando aqui, de, sei lá, 2%, 3% das empresas no Brasil ou no mundo. É muito pouco que tem essa cultura realmente enraizada. Então, você tem 97% das empresas que têm um aculturamento ruim. Que não é ruim, perdão, que não tem, na verdade, o foco no ser humano, né? Quando você, agora, faz ao contrário, quando você tem um líder muito preocupado com a equipe, muito voltado, que eu chamo de liderança consciente, e ele está numa empresa que não tem aculturamento de valores, né, de ser humano, ele consegue. Ele paga um preço alto, mas ele consegue guardar a equipe dele. Então, esse líder consciente, é por isso que eu estou mais preocupado hoje em formar novos líderes conscientes, e eu acho que o segundo processo é o aculturamento. Então, o líder consciente, ele consegue, ainda que a empresa não esteja preparada, ele consegue deixar uma equipe com alta performance e de forma com saúde mental totalmente saudáveis, felizes, etc. O líder, às vezes, paga esse preço, né? Porque ele tem que estar intermediando entre a hostilidade da empresa com a equipe. Então, ele filtra. Sim. Como ele é um líder consciente, ele sabe que ele não pode bater na equipe no sentido de repassar, né? E aí ele vai, ameniza e lidera de forma consciente. Esse é um ponto. Então, o líder ele consegue estar na empresa com aculturamento bom e ruim, e ele consegue manter a equipe bem. Se ele agora tiver aculturamento bom e o líder ser bom, é o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, né? Sim. Mas eu acho que é complexo. Ainda as empresas não conseguem indicar a terapia como um processo de autoconhecimento, mas existe um movimento de empresas que prestam serviço para isso. Então, eles fazem um estudo, se teve afastamento, se teve aquilo, e eles vão conseguindo projetar estatisticamente performances mais ligadas à saúde mental. Tá. Como que você acha que dá para... E você falou duas situações, né? Uma que é o líder que é um bom líder que segura, fica o guarda-chuva, né? Para não ficar respingando ali na equipe, quando não tem essa cultura dentro da empresa. Mas tem também o líder que repassa, cascateia o maltrato, né? E aí ele vai prejudicando, vai causando dano em todo mundo. Bom, a gente quer falar de uma cultura que evita isso. Uma cultura que, primeira coisa, eu estou entendendo, dentro dos valores da empresa, o foco no ser humano. E dentro do foco no ser humano, quais ações você acha que realmente demonstram que a empresa está com foco no ser humano? Porque a gente tem várias frases bonitas aí nas paredes, Renato, mas que no dia a dia não é o que está acontecendo, né? Não é o que acontece. Então, muita gente fala, puxa, a gente é great place to work, mas dá uma olhada aqui, levanta o tapete para você ver a situação, né, a sujeira debaixo do tapete. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É muito comum mesmo, como você falou. Infelizmente, nem tudo que está escrito é aplicado, né? Mas assim, é possível, por isso que eu sempre falo, a alta direção, né, o presidente, o conselho das empresas precisam estar engajados nisso, né? Hoje fala muito sobre ESG, mas é a mesma coisa, né? Será que eu quero ESG para poder ser mais vendável, politicamente correto, ou porque realmente estou preocupado com o meio ambiente, social e de governança? Quando a gente fala em saúde mental, é a mesma coisa. Eu preciso, os funcionários precisam perceber que é legítimo aquela preocupação com o colaborador. Como?
eu me preocupo, então eu dou uma cesta de final de ano, eu flexibilizo o formato de trabalho. Hoje, né, agora com as internets, com tudo, as ferramentas online, eu posso deixar de um formato híbrido, porque eu não quero que aquele funcionário fique 2 horas no ônibus. Eu tenho um plano de desenvolvimento de carreira, sendo em estudos, sendo em programas de desenvolvimento. Tem uma série de atividades que a empresa pode impor para o funcionário perceber o quanto que ele é importante para a empresa. Aí, de novo, né, a liderança tem um papel fundamental de respirar isso. Então, o funcionário, igual a minha equipe não tem aquela de fazer relatório, mas eles me falam, por exemplo, sem eu pedir, a liberdade com responsabilidade. Eu vou no médico às 10 da manhã, amanhã, e está tudo bem, porque às vezes às 10 da noite ele está trabalhando. Então, esse papel, quando a empresa percebe isso, o funcionário, ele respira, né? Então, poxa, eu posso contar com a empresa, porque se amanhã eu precisar ir no médico, não vai ter o olhar feio, sabe? É muito comum. Então, as pessoas olham o horário que você chega, mas não olham o horário que você sai, né? Então, tem que ter essa gestão. Então, eu acho que, assim, para a empresa conseguir êxito nisso, precisa ser top-down e ser legítimo. Não é para inglês ver ou politicamente correto. Precisa respirar e querer muito isso. E você falou, né? Tem que começar na alta direção, né? Começar na alta direção. A gente vê muito programa encomendado, a gente já conversou com muita gente aqui, mas no mercado também, que é da média de gestão para baixo, da média liderança para baixo. Não, aqui a gente acha que tem que fazer, mas é dali para baixo. Né? Então, não tem a conscientização. E tem que ser da alta direção para baixo, top-down, desde do CEO. Ele tem que entender o que tem que acontecer. Tá certo? Tá certíssimo. Atualmente eu estou numa empresa, é legal essa reflexão. Eu estou numa empresa na qual os acionistas, os conselheiros e os donos, eles respiram a cultura da empresa. Então, desde que eu entrei, já são mais de 3 anos, eu ainda passo por um processo de aculturamento. São 3 anos e ainda vai mais. De aculturamento, então, de entender os valores da empresa, porque é importante ter honestidade, papapá. É um processo interminável, porque aculturamento é isso. Então, a empresa, o que ela me mostra com isso? Que ela está realmente preocupada. Não é aquela coisa, aquela proforma. Na integração, você fala... e depois nunca mais. Nunca mais fala. Que aí é proforma, né? Então, você assina aqui que você fez, e aí eu vou colocar para os acionistas... que a gente tem um processo de aculturamento, mas não tem. Na verdade, é para inglês ver. Então, nesse processo de que você participa diariamente, semanalmente, anualmente, e está respirando aquilo, respinga nos clientes, porque os clientes enxergam isso, falam, nossa, a empresa é diferente. Então, é legal eu ter tido essa experiência com essa empresa tão positiva nesse aspecto, porque as demais não eram assim. Então, quando eu comparo... eu falo, poxa, que processo bacana que esses caras estão fazendo. Nossa, e isso acontece por meio de quê? São treinamentos? Esse aculturamento, você está falando que faz 3 anos que você está fazendo, ou seja, reforça-se os valores da empresa. É por treinamento? O que é? Quais são as ferramentas, se você puder contar para a gente? Claro. Um deles é o treinamento. Tá. Então, a gente tem lá um livro chamado Habitudes, que é hábito com atitudes. Que legal. E aí passa também pela passagem da Bíblia, né? Tem uma passagem da Bíblia em quase todos os livros, eles remetem, então, seja honesto ou seja verdadeiro nisso, e aí tem uma menção da Bíblia. Então, é muito legal, todos os funcionários, todos, não é só gerência, alta gestão, todos os funcionários passam por esse processo. Então, é legal que também tudo misturado, eu faço junto com outros setores, outros departamentos, e aí é um treinamento intenso são 5, 6 livros sobre isso. E depois tem outro, hoje a gente começa um processo de valores, que é um outro treinamento. Então, é contínuo. Então, quem acabou esses 5 livros, que aí são esses quase 3 anos que eu tô, começa um outro processo que chama valores. Nossa. Então, é um processo contínuo de treinamento, de reuniões para discussões sobre o que pode melhorar. Então, tem reuniões sobre inclusões,
sobre a parte de ter mais mulheres na liderança. Então, tem vários projetos que você percebe que é legítimo e eles respiram isso. Então, é notório por todos os funcionários. Quando tem aquela pesquisa, eu não lembro a pesquisa agora, mas que compara a gente com outras empresas, satisfação de clientes internos, que somos funcionários, a gente está acima das outras empresas. E aí, quando eles quebram pela minha equipe, a gente está acima de todo o grupo, que são mais de 5 mil funcionários. Nossa, que legal. Está acima, porque realmente ajuntou, né? Um líder consciente, que batalha por tudo isso, junto com uma empresa que colabora com a cultura, a ideia é de se chegar próximo de 100% de satisfação. Nossa, que legal. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho mais, assim, quando você fala de alta performance, às vezes parece que hoje é quase impossível você atrelar alta performance com equilíbrio de saúde mental. Você fala, não, a pessoa está trabalhando muito, trabalha X horas e ela vai arrebentar. Uma hora ela vai arrebentar. E você falou que isso não acontece, né? Que vocês trabalham de uma forma que isso não aconteça. Mas na maioria dos lugares, infelizmente, é o que acontece. Como que a gente pode permitir ou promover uma cultura de alta performance com equilíbrio de saúde emocional? Muito bom mesmo. É interessante porque eu acho que a saúde mental está mais ligada com os problemas do que com a carga horária. Então, a minha equipe eu considero de altíssima performance. A pós-graduação de Psicologia do Esporte me ajudou muito nisso. Porque esporte é alta performance 100% do tempo, né? E como você também não adoecer. Então, lá a gente tem cargas horárias, às vezes, muito elevadas, porque a gente gosta e ama o que faz. Essa é a diferença. Não é porque eles são obrigados, é porque eles têm um propósito. Por isso que eu acho que é importante de você contratar os funcionários certos e inseri-los num processo de aculturamento, de senso de pertencimento e propósito. Então, quando eu mostro para eles o que era a empresa, do que ela é hoje, do que ela vai ser amanhã, de uma forma muito clara e aberta para eles, eles querem estar nesse projeto aqui, que vai ser de uma grandeza absurda e tal. E aí eu começo a desenhar. Então, ou seja, eles estão construindo a história dos próximos 30 anos da empresa. E eu mostro para eles qual que vai ser o futuro. Então, eles querem estar lá. Então, quando a pessoa tem uma carga horária elevada para ter alta performance, ela faz com prazer, já faz porque gosta. Então, não é danoso. Por outro lado, né, obviamente que como líder eu me preocupo. Então, poxa, aquela pessoa está viajando muito. Aí eu chamo de canto e pergunto, como é que está a sua família? Porque ele vai falar, né? Eu estou indo bem, Porque às vezes a pessoa ama mesmo o que faz, só que às vezes esquece que tem lá a esposa esperando, o filho, às vezes o compromisso com a igreja, né? E aí eu pergunto para todos eles, como é que está a família? Tá bem, tal. Tá, mas você está viajando muito. Como é que você está administrando isso? Não, fulano ou fulana, talvez diminua um pouco. Ou organiza mais. Tenha mais espaçamento entre uma viagem e outra. Então, eu acho que esse equilíbrio de perguntar, de se preocupar com a família, porque se o meu funcionário ele está mal com a família, não adianta eu achar que ele vai ter alta performance, porque não vai ter. Não vai. Então, eu acho que esse equilíbrio, Vivi, eu acho que esse equilíbrio faz com que a gente consiga ter alta performance sem ter problemas da saúde mental. E que também eu gosto de exercitá-los a pensar. Parte física, a parte espiritual e a parte mental, que é a tríade, né? Eu falo, aí então eu dou alguns medicamentos, apesar de não ser médico, mas eu falo, vocês estão tomando vitamina D, ômega 3, vocês estão exercitando, então eu não cobro, mas eu estimulo-os a fazer exercícios físicos, tal. Eu falo da tríade, né? A parte mental, eu acho que a gente tem um ambiente muito propício para isso. Então, poxa, gente, vai fazer coisa que gosta. Viajou a semana inteira, pega a sexta-feira, vai descansar, não tem problema. Fica no celular se precisar, mas tira o dia com a família. Então, eles têm essa flexibilidade de poder gerenciar o dia deles. Eles não precisam dar satisfação se vão trabalhar na sexta ou na segunda. Eles conseguem gerenciar. Então, se eles trabalharam muito, num dia anterior, no outro dia eles podem acordar mais tarde.
sem nenhum tipo de restrição. Entendi. Né? Então, isso vai gerando... Vai gerando bem-estar, porque, poxa, eu estou num ambiente que eu tenho autonomia. Autonomia. Eu pertenço àquela história que a gente está construindo. Tem meu tijolinho ali. Perfeito. Aí a pessoa fica numa vontade de fazer as coisas e volta para casa totalmente feliz, porque não tem ninguém cobrando, gritando, faltando com respeito. E ele tem autonomia. Amanhã ficou semana inteira fora, no dia seguinte vai pegar a família, vai tomar café na padaria e tá tudo bem, né? O equilíbrio, É né? o equilíbrio. Agora, vamos imaginar um cenário em que alguém da equipe não está legal, né? E a gente está falando, né? Qual é o limite da empresa de chegar e falar, ei, líder, procure uma terapia, ou um médico, ou alguma coisa assim. E dentro da equipe, sendo que eu estou entendendo tudo que você está me contando aqui, e na verdade acho que é até um briefing, quando eu fui pesquisar sobre o seu livro, lá está escrito assim, que adoecer, na verdade, deixa eu pegar só o pedacinho aqui, o grande responsável pelos números com pessoas com depressão, problemas de relacionamento, nos pares, costuma ser do superior, costuma ser do líder, né? Tudo bem. Então, estamos entendendo que ele tem grande responsabilidade sobre a saúde mental dos seus profissionais. Bom, essa pessoa, ele que tem que procurar ajuda para ele, mas caso ele não seja esse líder aqui que a gente está falando, e aí eu queria que você falasse sobre os dois líderes, né? Esse líder que está causando problemas de depressão, saúde mental nas pessoas, e os números estão aumentando, só aumentando, né? Desde antes, acho que da pandemia, mas potencializou muito, e todo mundo dizia que depois da pandemia da Covid ia vir a pandemia de problemas de saúde mental. E a gente está entendendo que a liderança tem grande responsabilidade nisso. Mas o bom líder que está percebendo, né, que o profissional também não está legal, que precisa escutar esse cara, né? Ele tem também um limite existe um limite também dele falar, olha, procura ajuda. Ele pode fazer esse papel? O líder pode ou deve fazer esse papel? Eu acho que sim. Quando a gente fala em saúde mental, vale lembrar que hoje o Brasil é um dos primeiros em ansiedade e o segundo da América Latina e do mundo em relação à depressão. Então, é alarmante os números, isso antes da pandemia, conforme a OMS. Obviamente, os números aumentaram muito. Sim, e tem gente não diagnosticada, né, doutor? Tem gente não diagnosticada. Então, eu acho que assim, o número é muito maior do que a estatística fala. Sim. Essas pessoas estão aonde? Estão nas empresas. Claro. Então, o líder, quando o líder é bom, né? Um líder consciente. Líder bom é meio pejorativo. Quando o líder é consciente e ele tem alguém na equipe que ele acha que precisa de ajuda, o líder, sim, tem total condição e deve instruir o funcionário a procurar ajuda. É diferente do papel da empresa, né? Ter essa função. Por isso que eu falo que o líder ele é muito responsável por tudo isso. Então, o líder, quando tem uma percepção de que alguém da equipe realmente tem algum problema, está muito ansioso, tá com insônia, muitos poderiam falar, o problema é dele, né? Está com insônia. Não, mas não, eu me preocupo. Você está com insônia por quê? Vamos conversar. O que está acontecendo? Aí você vai entender se é um problema pessoal, problema da empresa, se a cobrança está sendo excessiva, né? Porque às vezes a cobrança ela é igual para todos. É alta performance, Sim. a gente está falando de alta performance. Mas às vezes a pessoa, por algum motivo, ela não está lidando bem com aquilo. E a gente não consegue manter alta performance o tempo inteiro. Não consegue manter o tempo todo também. Exatamente. E aí a pessoa precisa se abrir, né? Então, tá com insônia, tá preocupada. Aí eu acho que o papel do líder é sim de instruir, se vê que é um caso mais grave, porque se for uma parte temporária, vai passar. Então, talvez com uma conversa de um líder é suficiente para a pessoa se acalmar. Calma, se não der resultado, a gente faz de outro jeito. Qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui para te ajudar. Aí a pessoa se acalma. E às vezes cessa o problema. Se não resolver o problema dessa forma, aí o líder deve sim instruir a pessoa a procurar ajuda. Tá. E aí entra o papel do líder. Se a pessoa tem condições financeiras, econômicas de pagar, a pessoa paga. Se ela não tem, cabe o líder a procurar a empresa para que pague.
Então, o papel do líder é muito fundamental. Ele é o intermediário Entendi. entre o colaborador e a entidade. Sim, Então, se ninguém fizer isso, se o líder não fizer, ninguém vai fazer. sim. Então, ele tem essa responsabilidade mesmo de olhar tudo isso e intermediar. Muitas vezes, a negociação com a empresa às vezes vai ser difícil. Eu não vou pagar. Então, mas é o papel deles. Dizendo, a pessoa precisa, tal. Tá. Então, eu acho que sim. Tá. Agora, o líder ruim, né? Que é o responsável. Eu acho que aí é mais difícil, porque quem vai falar para ele? A não ser que o superior dele deveria também perceber e fazê-lo procurar ajuda. Sim. Agora, para eu contar para o meu líder o que eu estou passando, eu preciso confiar nesse cara ou nessa cara, né? Como que eu, como líder, consigo desenvolver a confiança dos meus colaboradores, da minha equipe? Sem julgamento. Isso é importantíssimo. A gente tem um hábito ruim como ser humano de julgar. Nossa, muito, a gente faz isso como pai, faz como esposo, faz como esposa, como amigo. A pessoa mal acabou de falar e você já está aqui na sua mente, tá vendo? Ela não trabalha, não gosta de trabalhar, está querendo ficar de folga na sexta para emendar. Então, a gente tem esse péssimo hábito, né? E aí é um exercício diário de fazer com os filhos, de fazer com a esposa e de fazer principalmente no mundo corporativo. Então, quando a pessoa vai te trazer um problema, se você não tem o hábito de julgar, e isso é perceptível, né, pelo outro, a pessoa ela se sente à vontade, ela sabe que ela pode confiar, ela sabe que ela pode falar se ela fez alguma coisa, inclusive de errado, que você não vai julgá-la. Você vai falar, poxa, tá bom, agora vamos consertar isso. Como é que a gente conserta? Então, eu acho que essa troca de não julgamento, eu acho que é o X da questão. Se você está aberto para escutar a sua equipe sem nenhum julgamento, é o segredo para a troca. Olha, mas é um segredo, então, muito difícil, porque a gente já cria aqueles padrõezinhos na nossa mente do que é certo, do que é errado, do que é adequado, do que é inadequado. Então, a pessoa começa a fazer, a gente, opa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então, você que fez 5 anos aí de psicanálise e consegue ouvir sem julgar, se você puder dar umas dicas pra gente de como a gente pode ouvir o outro e tentar acessar esse julgadorzinho de dentro de nós. É o famoso superego Nossa, na psicanálise. Gente, esse superego. Ele é terrível, ele é terrível. Péssimo. E como ele acompanha os padrões mentais, ele é o julgador, ele é o juiz mais ferrenho que existe. Gente. Ele é terrível. Com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Então, acontece, ainda sendo psicanalista, acontece de vir o julgamento, né? A pessoa está falando, eu estou lá já imaginando, só que aí, qual que é a ferramenta que eu posso indicar? Não responde de imediato. Fala para a pessoa, eu vou pensar e depois eu falo sobre isso, tá bom? Obrigado por ter passado os seus problemas, obrigado por ter confiado. Eu acho que às vezes você precisa de tempo. Para mim, hoje já é mais automático. Então, eu ouço e vou tratando com a equipe. Mas se você não tem ainda essa habilidade e precisa... Porque é questão de treinamento mesmo. Todo mundo tem, né? Isso, é questão de treinar. Quando você começa a treinar, enquanto você não está apto, né, a fazer isso rápido, interioriza, pensa, reflete, tira o julgador, porque ele vai começar, não, a pessoa tá preguiçosa, a pessoa não quer isso. Tira isso daí e fala, não, agora eu vou falar com a pessoa já pensado. Porque a gente tem o hábito de querer responder as coisas de imediato. Esse é um grande problema. Às vezes é necessário pensar, refletir. Sim. Depois que virou hábito, não vai ter mais o julgamento. Mas é o exercício. Não estou falando que vai ser fácil. É o exercício de não julgar. Sim, e é o tempo inteiro. E a gente vê isso também um pouquinho na comunicação não violenta, né? Porque normalmente a gente quer né? Ou resolver rápido, ou ajudar até a pessoa a resolver rápido, julga que o problema é mais fácil ou mais difícil. E isso na comunicação violenta, fala, opa, espera um pouquinho, né? Às vezes a pessoa também só precisa falar e depois você... Eu gosto muito também de fazer perguntas. Por que eu tô achando que ela é preguiçosa? Né? Eu tento ir por esse caminho. Por que a primeira coisa que eu pensei foi que ela quer, na verdade, uma folga? Será que... É isso.
É um ótimo exercício. É um ótimo exercício. E é a realidade, porque como a gente... Nossa, mas por que eu estou pensando isso? O que será dentro de mim que está me fazendo pensar isso aqui primeiro? Quais seriam as outras possibilidades? Pode ser que você está trabalhando, que ela está trabalhando muito. Tá bom. Aí você já fica dialogando com você mesmo. E talvez não seja aquela primeira impressão que a gente tem. E na grande maioria não é, né? Não é. A maioria das vezes a gente faz um monte de cenários catastróficos e que não é nada daquilo que aqui é ou que vai acontecer. Ai, gente, é muito complicado. A natureza humana, ela tende, né, por natureza, ir para o caminho pior, pela negatividade. Então, as pessoas estão sempre erradas e você sempre julgando. Então, a gente tem que exercitar isso de forma contrária, né? Então, se a minha equipe é alta performance, e eu gosto de perceber, porque quase eu estou de férias e eu vejo o movimento deles sozinho. Então, assim, eu não estou olhando, eles estão trabalhando, eles estão voando. E aí eu falo, olha que bacana, né? Que bacana isso. Então, quando a pessoa, por outro lado, vem com uma demanda dessa situação, eu não consigo nem julgar mais. Porque, como é uma equipe de alta performance, eles estão fazendo aquilo que amam, estão entregando muito mais do que se espera, eu não posso julgar. Então, vira uma coisa automática. Mas, obviamente, quando você inicia num processo, né, seja em casa, seja num novo emprego, como líder, você tem o hábito de querer julgar. Então, tira o julgamento e a pessoa percebe que você não está julgando. Isso é um exercício com os filhos. Se você não julgar, você vai ter bons amigos em casa. Se você julgar, seus filhos não vão falar para você. Vão falar para o vizinho, para o amigo, mas não falam para você. Porque a gente julga e aí eles falam, poxa, eu abri o coração para o meu pai, eu abri o coração para minha mãe e eles estão falando que eu sou isso, aquilo. Acabou, não vão falar mais. É a mesma coisa. Quer ter bons amigos, não julguem os filhos. Nossa, que difícil, Renato. Você está me dando muitas tarefas difíceis hoje, gente. Renato, me fala aqui desse livro. Você começou a contar uma história aí, mas você não contou. Se você quiser contar, o que você escreveu nesse livro aqui? O que temos aqui de conteúdo? Bacana. Como eu falei, eu tive líderes ruins, né? Isso me ajudou a entender claramente o que não fazer. Se você tá aí e já teve um líder ruim, curte agora esse podcast. Eu acho que faz todo sentido. Vamos ver depois quantas curtidas tem. Vai ser 100% dos ouvintes. Ai, meu Deus. Quem nunca, né? Ai, meu Deus. Bom, tá bom. E aí, eu vivi uma liderança que talvez foi a das piores, que a pessoa me cobrava... Eu já, como executivo, me cobrava aonde eu ia, o que eu tinha feito, o que eu ia fazer. E muitas vezes tinha 60 ligações no dia. Meu né? Deus. Então, nos dias que eu optava em fazer home office, a pessoa acho que queria controlar tanto para saber se eu estava trabalhando, que ligava 60 vezes no dia, né? Senhor. Então, assim, estamos falando... Você adoeceu? Então, eu já estava no processo, terminando a psicanálise, então... Ainda assim, foi duro para mim. Eu sofri muito, estudando, conhecendo, porque é aquela história que eu falava, né? Não podia, às vezes, falar alguma coisa que a pessoa estava, na verdade, insegura e se preparando para me mandar embora. Nossa. Então, a qualquer coisa que eu falasse, ia usar isso contra mim. Então, realmente, foi um processo doloroso, mas foi um laboratório... tremendamente maravilhoso para eu escrever o livro. Lógico, porque agora você está aqui fazendo todo o sucesso e ele está onde? Não vamos dizer. Bem isso. Então foi bom, é aquilo que eu falei no começo, né? Tem coisas boas que acontecem ótimo e tem coisas ruins que a gente aprende. No final das contas, a gente está ganhando em tudo. Então foi uma experiência muito ruim que eu tive com esse líder, se é que a gente pode chamar de líder, mas que ele me ensinou, principalmente ele me ensinou o que não fazer, que é esse controle excessivo, essas coisas exageradas que realmente adoecem. Mais tempo lá, possivelmente, ainda sendo psicanalista, eu ia ficar doente. Olha só. Então, eu resolvi escrever o livro, baseei bastante nele, baseei também bastante em outros bons líderes, e também muito no que eu acredito, né? No que eu aplico.
eu gosto muito. Quando eu saio de uma empresa e vou para outra, depois de 10 anos eu encontro as pessoas que eu liderei e eles vêm com um carinho imenso. Às vezes viraram executivas, mas porque eu sempre deixei marcado esse formato de liderança e principalmente a minha preocupação com o ser humano. Então, vai estudar, como é que está a sua família, essa preocupação, isso resplandece, porque daqui 10, 20 anos a pessoa virou um líder muito parecido, né? Como eu executo atualmente. Que bom. Quem que tem que ler esse livro? Na verdade, eu fiz pensando em provocar as pessoas de RH, porque eu acho que precisa chegar lá. Então, como eu sofria, eu ficava, cadê o pessoal de recursos humanos que não vê isso? E esse líder tinha várias reclamações, né? Então, eu ficava, cadê a pessoa de RH que não vê isso e tal? Então, eu acho que todos os profissionais de RH, mas isso é no geral. Então, quem não é líder, eu acho que vale a pena ler para ser um bom líder. Quem que é líder para se autoconhecer e ver se não está fazendo alguma coisa que não deveria ou que deveria. Então, eu acho que é para o público no geral. Eu acho que faz todo sentido. Sim. Você falou do pessoal de RH, né? E eu super concordo com você. Eu acho que e eu sou profissional de RH, a única questão é que uma das questões aí que a gente tem que desenvolver é trazer o RH para o estratégico. É o RH poder ser ouvido. Muitas vezes o RH ainda não é ouvido. Então, isso é um assunto para outro podcast, mas é um pessoal que ainda luta por um espaço ao sol dentro das empresas, né? E é exatamente, talvez o RH vai tomar o tamanho que ele deve tomar quando as empresas entenderem que a humanização é o melhor caminho para perpetuar a empresa, para perpetuar a marca. E a sustentabilidade da empresa vai vir através de mentes, né? De criatividade, de coisas novas. Então, eu acredito que as duas coisas vão acontecer juntos. É multidisciplinar. Precisam todas as áreas estarem envolvidas e engajadas nesse processo, né? Sim, e o RH vai ter lugar ao sol quando a humanização for importante dentro das empresas. Enquanto isso, o RH é operacional, infelizmente. Mas a gente vai conseguir, não vamos desistir. As pessoas, você me contou o seu caso, que você era executivo e a pessoa em cima de você e tal. O que fazer, as pessoas que estão assistindo aqui, pessoa física, os CPFs que estão passando por essa situação hoje, o que você pode dizer para eles em termos de, como que você vai salvar a sua saúde mental? E a gente sabe dos índices aí assustadores de depressão, ansiedade. A gente fez, se você olhar aí na nossa página no YouTube ou nos tocadores de áudio, a gente fez um episódio sobre ansiedade, um episódio sobre depressão. E agora estamos conversando aqui com você. Então, são números assustadores. O que esse CPF, essa pessoa que está aqui assistindo a gente, o que você diria para ele para salvar a saúde mental dele? Perfeito. É uma questão muito complexa, porque cada um está vivendo uma situação. Então, por exemplo, quem sofre mais com a saúde mental, com o chefe, assim, a pessoa que tem a necessidade financeira daquele lugar. Então, a pessoa, ela se sente escrava, né? Porque se ela perder aquele salário, aquele emprego, ela vai faltar com a família, com os filhos. Então, é complexo. E muitas vezes o líder percebe isso, né? Então, ele massacra aquele que ele sabe que depende daquilo. O que eu falaria? Que a sua saúde mental não tem preço. Então, é um risco, sim, mas se realmente você está nesse processo de massacre mental, né? Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena continuar, porque você pode arrumar outro emprego, mas a sua saúde mental, se você perder, ela é mais trabalhosa para você recuperar. Isso prejudica a saúde mental, seja da esposa ou do esposo, dentro de casa, prejudica o resto da família. Então, você pode perder seus filhos, você pode perder a sua esposa, você pode perder o casamento por conta de um trabalho. O trabalho é e sempre será importante, mas não é o mais importante. Eu costumo dizer lá no consultório que a gente é uma vertente de várias coisas. É o Renato pai, o Renato trabalhador, o Renato filho, o Renato irmão, o Renato amigo. Se eu perder um desses fatores, é óbvio que eu vou ficar triste, mas eu não vou perder minha vida. Porque é só um componente da completude que é o Renato no total. Sim. Então, é nisso. Obviamente que vai haver um luto da perda, mas a pessoa vai conseguir recuperar, vai se esforçar para conseguir outro emprego. Agora,
a saúde mental, ela dificilmente ela recupera em curto prazo. Em curto prazo. Em curto prazo. Então, se a gente colocar os custos, né? E é muito difícil a gente falar, poxa, quando você tem alguém em casa e fala, não, o salário do mês é para pagar as contas, para comer, para sobreviver. Sim. É muito difícil para essas pessoas, né, Renato? É muito. Então, o que a gente também pode pensar é como fazer uma transição, talvez procurar outro emprego, né? Ter essa... É que é muito complicado, a gente sabe, imagina como é que é a pessoa que não pode chegar atrasada um minuto. Então, como é que ela vai fazer entrevista? Então, é uma complexidade muito grande. Mas eu acho que isso que você falou, que emprego você conquista muito mais rápido do que você curar um problema de saúde mental, não sei se a palavra é curar, mas acho que sim. Talvez, se você pôr na ponta do lápis os custos, né, as perdas e ganhos de cada... eu gosto de fazer esse exercício de perdas e ganhos. É super simples, mas para mim faz muito sentido. Faz total sentido. No pior dos cenários, o que eu perco? Poxa, eu perco meu emprego. E aí, o que vai acontecer? O aluguel, isso e aquilo lá. Então, vou tentar fazer aqui guardar X reais por mês, 200, 300 reais, para tentar manter 3 meses de aluguel até eu me recolocar. Fazer um planinho, né? Talvez ajude aí algumas pessoas a não pagarem esse preço, que é um preço muito alto. Muito alto. E aí, se você colocar na ponta do lápis, perder a família, o filho, por conta da sua distonia emocional causada por um líder ruim, não tem preço, né? Ele é muito alto a se pagar. Nossa. E o emprego, talvez a família você não recupera mais, né? Talvez um divórcio ou um filho que vai para as drogas, mas o emprego você consegue. Ainda, e como você falou, né? Tenho toda a sensibilidade por quem necessita pagar o salário, pagar, mas a pessoa ela precisa colocar muito na ponta do lápis, né? A outra forma também, quando a pessoa ela é mais madura emocionalmente, ela consegue passar por esse processo com mais tranquilidade. Ainda que tenha um líder ruim, não significa que a pessoa precisa trocar automaticamente. Então, a pessoa mais madura emocionalmente, que é rara, né, mas existe, Sim. ela consegue passar por esse processo. Então, a pessoa pode passar por longas datas até conseguir outro emprego. E não vai ser afetada tanto como a grande maioria das pessoas. Mas, geralmente, são pessoas que passaram por terapia, se conhecem, entendem, não tem o ego, tipo, ele está me humilhando, então... A humilhando está baseado em quê, né? Então, a pessoa mais madura emocionalmente, ela passa por esse processo de forma mais tranquila, né? Ou com menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais. E até dentro, às vezes, da própria empresa, você pode tentar uma movimentação, também é uma outra opção, né? Perfeitamente. Uma tentativa. Mas eu acho que é isso que você está falando, o custo é muito alto. É muito alto. E as pessoas que estão mais maduras emocionalmente, né? Que você está falando que passou por uma terapia, ainda também... A gente pode contar nos dedos, ainda é muito pouco. Agora que a gente está falando muito sobre saúde mental e o cuidado com a saúde mental, que até antes de ontem não era falado, né, Renato? Era um estigma muito forte, principalmente, como assim, você está passando? Então você é doido, está passando psicólogo, é doido. Então tinha muito essa piadinha que eu acho que a gente tem que parar com isso. Já acabou essa fase de ficar falando sobre isso, quando ninguém entendia sobre o que é as doenças mentais, o que é isso, o que é a questão de saúde mental. Então, eu acho que a gente precisa parar e compartilhar esse tipo de papo nosso. E a gravidade, os custos que traz, né, Renato? Os custos, afastamento. Se eu não me engano, não sei se é um dos 3, eu não sei se é o primeiro. Acho que é o terceiro causa de afastamento no Brasil, né? Acho que a primeira é problema de coluna, não tenho certeza. Alguma coisa assim. Acho que a saúde mental é o terceiro, se eu não me engano. É afastamento, então paralisa. A gente teve aqui o doutor Fernando falando sobre depressão, Fernando Fernandes. Paralisa a pessoa fica cognitivamente, eu passei por isso, de ler uma coisa e falar, mas o que isso quer dizer? Assim, não tem ideia do que. Te paralisa, fora outras consequências que a gente não pode nem citar. Bom, para esse CPF ainda que está assistindo a gente pode... E que tem pouco acesso à saúde, porque a gente não tem políticas de saúde mental no Brasil, a gente tem pouquíssima coisa, a gente tem os CAPs, né? Quem tem convênio, ótimo. Mesmo quem tem convênio, as consultas em psicólogo, acho que é meia hora de consulta. Então, ainda é uma questão elitizada para cuidar. Então, a gente tem pouco ainda. Está melhorando. Tem site de consulta social, terapia social, que acho que é R$50 a terapia.
Tá melhorando, a gente está encontrando caminhos aí e que bom. Mas a pessoa que ainda não tem acesso a isso, Renato, você acha que quais caminhos você diria para ela tomar, para ela se cuidar, se blindar, se proteger? Bacana. É uma ótima colocação. Realmente, os recursos voltados à saúde mental, ainda que se fala muito, os recursos são totalmente limitados, seja para o mercado privado, quem dirá para o público. Mas as pessoas, no meu livro eu falo um pouquinho disso também. As pessoas eles podem ter mecanismos de defesa gratuito. Ótimo. Então, por exemplo, quando eu me percebo, o que eu preciso perceber? Se eu estou percebendo que eu estou angustiado, triste, eu tenho que entender por quê, né? Tá. Então, isso é automático. E aí a pessoa começa a precisar fazer exercícios. Então, por exemplo, poxa, eu tenho que ter alguma coisa que eu goste de fazer, porque isso gera expectativa de vida. Então, Tá. às vezes eu vou descobrir que eu vou gostar de pintar, às vezes eu vou descobrir que eu vou gostar de dançar, às vezes eu vou descobrir que vou jogar um esporte que eu nunca joguei e comecei a gostar. Isso traz valor para a vida. Isso tira você um pouco da esfera da reclamação, do mesmice, da rotina, e te coloca para uma esfera positiva. Então, uma das coisas que eu sempre aconselho é procura algo que você goste de fazer. Às vezes você pergunta, a pessoa não sabe. É verdade. Descubra. Tenta, eu vou tentar pintar. Pô, senti prazer. Pô, me descobri. Não me descobri. Tenta outra coisa. Então, eu acho que e isso você encontra gratuitamente, né? Então, tem o Sesc da vida, tem essas coisas que você consegue fazer gratuitamente. Dança, esporte, seja o que for. Eu acho que o segundo ponto também é de ter um tempo para si. A gente costuma, apesar de ser várias vertentes, costuma de dar o tempo para todos, menos para nós mesmos. Então, às vezes, tira um tempo para você. Cada um precisa de um certo tempo. Uns de 1 hora, outros de 10. Eu preciso, às vezes, dias para mim. Mas tira tempo para você se descobrir. Então, às vezes é sem fazer nada. Às vezes é em casa, no sofá, pensando, assistindo filme. Mas tira um tempo para você. Então, principalmente pais, né? Trabalha muito, aí depois tem os filhos, tem a esposa, talvez os amigos. Mas tira um tempo só para você. Então, eu acho que é outro recurso zero de custo e que você pode também ajudar muito na saúde mental. E, por último, eu acho que é tentar minimizar, não pôr tanta importância nas coisas, né? Então, tudo é importante, mas também tudo não é importante, né? Então, poxa, o trabalho é importante, mas não é tudo. As outras coisas são importantes, mas não é tudo. Você tem vários outros potinhos que você precisa abrir e desfrutar. Então, não coloca muita importância em tudo. A vida ela tem que ser leve. Se a vida estiver pesada, repense. Eu acho que é o grande conselho que eu poderia dar aí para as pessoas. Eu gostei muito. E acho que você está falando que é custo zero. Custo zero. Né? E todo mundo que está escutando pode fazer, todo mundo que está vendo pode fazer, descobrir uma coisa que gosta de fazer. E é o que você está falando, às vezes a gente pergunta, a pessoa nem sabe, porque ela não pensa sobre ela, né? E esse negócio de pintar, vou te contar uma coisa curiosa. Esses dias eu estava pensando sobre isso, falando, nossa, minha filha estava fazendo aula de pintura, e eu falei, gente, desde do jardim da infância, eu não progredi nada sobre isso de desenho. A única coisa que eu sei fazer de um ser humano é isso aqui, ô Renato, ó. Somos dois, então. Então, assim, não é o meu lance, tá? Fazer desenho não é pra mim, nem pintura. Mas como é que a gente não progride em algumas coisas, né? Fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, eu não progredi nada. Dos 4 anos até hoje, os 44, não progredi nada sobre isso. Tá bom, tudo bem. A gente fez outras coisas. Bom, Renato, o que a gente talvez não tenha falado até aqui, que você fala, nossa, não posso sair daqui sem falar isso. Que a gente já tá caminhando pro final. Que pena. Que pena. Passa assim, ó. Passa muito rápido. Bom, eu acho que uma coisa importante é que as empresas, principalmente os recursos humanos, começam a ter essa sensibilidade da importância que o líder tem no restante da equipe, que comecem a montar programas, né, de saúde mental ou qualquer outro nome que queira dar, mas muito voltado a isso. Eu acho que para isso dar certo, precisa ser uma equipe multidisciplinar, para que todos estejam envolvidos, né, e o líder principalmente, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, esse é meu grande desejo
para os próximos líderes, para que meus netos tenham bons líderes no futuro. Entendi. Então, eu vou tirar a expectativa dos meus filhos terem bons líderes. Eu acho que ainda... Esse papo aqui nosso vai só servir para os líderes dos meus netos, dos nossos netos. Eu acho que sim. Tem estudo, Vivi, que fala que você muda uma geração. Se você começa a executar uma ação hoje, você vai ter resultado dessa mudança de educação daqui a 30 anos. Então, se a gente começar, que eu acho que deveria, né? Colocar temas dentro da escola, né? Saúde mental, financeira. Se a gente colocar hoje, a gente vai ver reflexo disso daqui a 30 anos. 30 anos. Então é o seguinte, meus filhos, sejam empreendedores, tá? Vão fazer um negócio de vocês, né? Eu acho que você devia falar isso para seus filhos aí também, viu, Também. Renato? Ah, não vamos, vai ficar sofrendo não, gente. Bom, Renato, querido, muito obrigado pela sua presença. A gente adorou esse livro aqui, você falou, uma provocação para o RH. Eu entendi que é uma indireta totalmente para mim. Eu estou levando ele, eu vou estudá-lo. E foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Foi muito gostoso esse papo. Que delícia conversar sobre esse assunto. Que bom aprender do seu ponto de vista. Gratidão demais por você ter vindo. Muito obrigada. E eu que agradeço a Vivi, a toda a equipe que me receberam com muito carinho. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã de vocês, vou continuar assistindo e ouvindo. Que amor, que delícia ter você aqui. Muito obrigada, querido. Vocês que estão aí, gostaram desse papo? Bom, vocês sabem que aqui no QR Code vocês podem entrar nas redes do Renato, você pode comprar o livro do Renato, que tem muita coisa, vocês viram, muita coisa legal para a gente aprender e praticar, colocar no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente lê. Bom, muito obrigada por estar aí com a gente. Se você curtiu, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos, vamos levar esse conhecimento aí para frente, tá bom? Humanizar as empresas, as relações dos nossos filhos, né, gente? Por favor, vamos deixar para os netos, não, vamos fazer na época dos nossos filhos. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Pronto!